Estamos mais próximos de uma filosofia autêntica ou de uma autofilosofia quando pisamos no próprio deserto, ou de alguma maneira nos percebemos nele. Gosto muito de utilizar essa imagem, esse símbolo que é o deserto, para a gente pensar essa noção de autofilosofia ou de uma filosofia autêntica, né? Exatamente porque o deserto é aquele ambiente onde nós nos encontramos sozinhos e que está ausente de tudo aquilo que não nos pertence. Mas exatamente é o ambiente que comporta a única coisa que nos pertence, né? Nesse caso sou eu, né? Cada um em si. Por que essa imagem, esse símbolo traduz, ou pelo menos nos aproxima dessa noção de uma filosofia autêntica ou de uma autofilosofia? O que é que eu estou chamando de filosofia autêntica? Eu estou falando desse exercício de pensar a si mesmo, de se debruçar sobre a própria história, sobre a própria formação, ou seja, se debruçar sobre tudo aquilo que de fato somos e que corresponde como a única possibilidade de desenvolvimento de sabedoria, né, de saber-se, né? Então não se trata de pensar o mundo, não se trata de pensar o outro, não se trata de pensar as coisas, não se trata de pensar todas essas coisas que eu acabei de citar que não nos pertencem, né? Se trata de pensar o próprio pensador ou a própria pensadora. Se trata de voltar à direção na direção de si mesmo, né? Como quem começa observando o próprio corpo, as expressões, as marcas, e vai caminhando, ainda que lentamente, na direção do próprio pensamento, de noções e conceitos concretos abstratos, às próprias vontades, aos próprios desejos, aos próprios impulsos, na direção das próprias tensões, como quem vai adentrando nesse campo próprio, que é o si mesmo, que é o eu mesmo, né? Então, o deserto, essa visão do deserto colabora muito na medida em que nesse ambiente próprio, não se trata de extrair ou partir de um conceito já pensado, já definido por um outro pensador ou pensadora, para pensar outras coisas, para pensar outros horizontes ou os fatos da realidade somente, né? Se trata desse exercício de partir do próprio olhar, né? Na relação com os próprios valores, na relação com aquilo que nos constitui como pessoa, constitui o próprio corpo, constitui a própria mentalidade, como quem vai tentando aprender a exercer a arte de refletir a si mesmo, de avaliar e analisar os próprios valores, sempre com base na própria curiosidade, na própria intuição, nesse exercício de, pouco a pouco, ir arquitetando, organizando uma noção própria, ainda que simples, mas nesse exercício de pensar a si mesmo, não é? E essa é uma noção que, para mim, ela nos auxilia a entender essa diferença entre aquilo que se põe culturalmente como filosofia, que dentro da sua legitimidade e que é praticado nos espaços das academias ou dentro das escolas, parte sempre de conceitos já definidos e já pensados para pensar o que já foi pensado, né? Não sei se você conseguiu aí me acompanhar esse enunciado, ou seja, esses ambientes em que a gente sempre parte a partir dos livros, de conceitos, lógicas e argumentos já definidos, para tentar pensar aquilo que já foi pensado, aquilo que já foi
de alguma maneira avaliado e analisado, né? Onde vamos encontrar aí inúmeras vertentes de outros pensadores sobre um único assunto, né? Se trata de viver essa experiência de caminhar na direção dessa dimensão da própria ignorância, dessa dimensão em que nós nos sentimos abalados, órfãos de referências externas, para que possamos ter olhos de ver as próprias referências e avaliá-las com coragem na própria dimensão subjetiva, né? E você tem se proposto a pensar a si mesmo? O que acha dessa noção que diferencia essa visão da filosofia cultural que se propõe a pensar o mundo a partir de conceitos já elaborados? E esse exercício de caminhar na direção de si mesmo, com o próprio olhar, como quem toca na própria escuridão de si mesmo, as próprias referências, os próprios símbolos, as próprias experiências subjetivas, para exercer aí o ato de saber a si mesmo, não é? Bom, essa é a reflexão de hoje, aqui, não é? Uma filosofia essencial. E comentem se vocês acharam interessante ou tem alguma reflexão para se fazer aí a respeito dessa temática, tá bom? Uma ótima noite para vocês, até a próxima reflexão.